Tito, capítulo 1. Vamos fazer a leitura até o versículo 9. Uma das epístolas do apóstolo Paulo, esta especificamente endereçada ao seu filho na fé, Tito, onde ele vai trazer a Tito alguns aspectos de organização da igreja. A epístola de Paulo a Tito é como se fosse um manual de organização da igreja, como uma igreja deve ser organizada, desde o pastor até os ministérios, até os grupos, até todo o organograma da igreja. Tito, capítulo 1. Amém? Disse assim então Paulo ao seu servo Tito, ao seu filho na fé Tito. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é a dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Senhor, somos gratos a Ti, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, de Te louvar, de Te adorar, e agora, Senhor, de ouvir a Tua palavra, que ela seja pregada em espírito e em verdade às nossas vidas, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha comunicá-la ao nosso coração nesta manhã. É o que eu te peço, é a oração que eu faço, e assim coloco, Senhor, em Tuas mãos esta igreja nesta manhã, para ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é organizar? Quando você pensa na palavra organizar, no que você pensa? Talvez você, quando tenha ouvido eu falar que organizar, pensou logo no teu quarto hoje pela manhã, né? Você saiu meio apressado de casa para vir para o culto e não arrumou cama, deixou ainda o copo de água lá na penteadeira, saiu apressado, não fez absolutamente nada e já está aí pensando, vou ter que chegar em casa e botar ordem lá no meu cômodo, botar ordem na minha casa. Mas organizar, meus irmãos, de fato, é colocar as coisas nos seus devidos lugares. É você colocar na nossa casa, por exemplo, aquilo que é de banheiro no banheiro, aquilo que é de quarto no quarto. Ninguém lava prato no banheiro, não é verdade? As pessoas lavam prato onde? Na cozinha. Porque uma casa organizada diz que você deve lavar a louça numa cozinha. Ou que você deve forrar com um colchão, com um lençol, não o vaso sanitário, mas a sua cama, depois que você acorda. Isso é uma questão, evidentemente, de organização, e dentro desta área de organizar, nós temos muitas outras vertentes que são, na verdade, questões de limpeza, de higiene pessoal. Isso está tudo dentro da área organizar. Todo grupo, quando se reúne, a primeira coisa que eles fazem numa reunião de um grupo novo é, olha, como vai ser esse grupo?
que nós vamos fazer? Qual o objetivo dele? Quem vai ser o chefe? Quem vai ser o vice-presidente? Quem vai aqui ser aquelas pessoas que vão carregar o piano nas costas e vão ajudar aqui a fomentar, a realizar todos os serviços do grupo? Então a organização, meus irmãos, é colocar as coisas nos seus devidos lugares. E quando nós colocamos as coisas nos devidos lugares, o que nós estamos fazendo de verdade é estruturando toda uma engrenagem para que o veículo possa seguir adiante, para que o veículo possa andar, para que o veículo possa se locomover. Eu lembro, aqui lembrando lá na Rua Marli, há 35, 40 anos atrás, quando a garotada lá se reunia na beira do valão para jogar bola, a gente sempre sabia quem era quem, né? Eu sempre escolhia, quando ganhava no Par Ímpar, o primeiro que eu escolhia era aquele que era o melhor atacante. Então eu escolhi o fulano para ser o meu centroavante. Outro, resolvi escolher o goleiro. O goleiro normalmente é aquele que não sabe dar um chute na bola, né? Então ele é colocado no gol. É aquele que é o pereba da pelada, né? O pereba da pelada vai para o gol. Então a gente já escolhia o pereba da pelada, aquele que era ruim de bola, para ir para o gol. Por quê? O que é isso? Isso é organização. Até numa pelada de rua entre garotada, entre crianças, você tem organização. Isso, meus irmãos, não pode ser diferente numa igreja. Isso não pode ser deixado de lado numa igreja. Uma igreja ela tem que estar organizada. Uma igreja ela possui um estatuto, uma igreja possui um pastor, uma igreja possui um setor que é o setor financeiro, que ali quem cuida é o contador da igreja, é o tesoureiro da igreja. Eu sei que muitas igrejas o próprio pastor acaba sendo o contador, tesoureiro, o pastor, ele acaba sendo tudo, né? Isso não é bom. Há de se ter uma organização. A igreja precisa de departamentos, departamento de ensino, precisa ter grupos sim, de oração, grupos de ensino da palavra. Então uma igreja, assim como um time de futebol, assim como uma grande empresa, tem evidentemente guardadas as suas particularidades, principalmente aquelas concernentes à espiritualidade, à religiosidade, ela tem então que estar organizada. E o que Paulo faz com Tito é exatamente isso. Paulo transmite a Tito um manual de organização de uma igreja. Porque Paulo recebeu a notícia em Creta. A Creta era uma ilha, e ali em Creta existiam muitos judeus que haviam participado, haviam estado presentes lá no dia do Pentecostes, em Atos 2. E eles estavam notando que as igrejas daquela ilha e das redondezas estavam desorganizadas no sentido de que judeus não cristãos estavam ali querendo misturar de forma proposital o judaísmo ao cristianismo. E não só isso. Ainda havia a questão do gnosticismo, que estava entrando também sorrateiramente, como era naquele período, entrando pelas doutrinas da igreja e ali então enganando a muitos. Então essa passagem, Paulo quando passou por Creta, e ali então ele abriu algumas igrejas naquela região, ele deixou aquelas igrejas organizadas, mas com a sua ida, com a sua partida, as igrejas então começaram ali, cada uma a funcionar de uma forma diferente. E na sua grande maioria, estavam recebendo, portanto, doutrinas que não eram as doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo para aquelas igrejas. Quem foi Tito? Tito, muito provavelmente, era um habitante da ilha de Creta, que recebeu do apóstolo Paulo, então, o ensino a respeito do evangelho de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi convertido, foi regenerado, e Paulo então começou a utilizar Tito no seu trabalho, na obra, como um bom despenseiro ali da graça de Deus para as igrejas. E Paulo então, recebendo a notícia de que as igrejas não iam tão bem naquela área, Paulo então envia essa carta a Tito, e olha Tito, foi por isso que eu deixei você em Creta, exatamente para que você fosse ali uma espécie de organizador destas igrejas, fosse aquele responsável por trazer para cada uma dessas igrejas que eu fundei a organização necessária para que elas então andassem mediante a doutrina de Cristo, mediante então aquilo que havia sido ensinado por mim.
A ilha de Creta era uma ilha bastante conhecida naquele período, bastante conhecida no mundo antigo, principalmente por sua imoralidade. E a sua prostituição, a sua imoralidade, ajudou e muito na vazão do gnosticismo, ajudou e muito na propagação das várias ramificações que esta heresia, que as heresias gnósticas possuíam naquele período. Sem contar, como eu já disse aqui, da mistura entre judaísmo e cristianismo que estava ocorrendo naquelas igrejas. Então, assim, Paulo, na contramão dessas heresias, ensina a Tito como organizar uma igreja saudável. E como organizar uma igreja saudável? Em primeiro lugar, Paulo vai mostrar para Tito que era necessário ter uma liderança correta. Em segundo lugar, Paulo vai dizer a Tito que era necessário ter um tratamento adequado às heresias. As heresias e as mentiras e as doutrinas falsas que estavam entrando na igreja deveriam ser refutadas pela igreja, pelo corpo. E isso sob a liderança de um homem correto, de um pastor correto. Não só isso, o corpo, a igreja, o povo que fazia parte daquela membresia, eles deveriam possuir uma vida cristã correta, uma vida cristã sã, uma vida cristã diante do Senhor Jesus em santidade e amor, ou seja, refutando também as doutrinas heréticas. E por último, Paulo ensina a Tito que o Evangelho era fonte de piedade, mas também era fonte de prioridade na igreja. Paulo então diz a Tito, a palavra tem primazia, a palavra tem o primeiro lugar na igreja. Não é o louvor, não é o momento de ofertas, não são os jejuns, mas a palavra. Porque se a palavra não for ensinada, não há transformação. Se a palavra não for comunicada, não há conversão. Se a palavra não for disseminada e ali pregada em verdade na igreja, as heresias tomam conta e assumem o lugar da palavra de Deus. Então, Paulo, dentro dessa pequena epístola, ele vai tecer e vai ensinar a Tito como realizar todas essas coisas em uma igreja. E, meus irmãos, ele vai iniciar pelo início, por aquilo que deve ser o início da formação de uma igreja. E qual deve ser o início da formação de uma igreja? Toda igreja deve ter, em primeiro lugar, um pastor. Deve ter uma liderança espiritual para que ele reúna um grupo e a partir daquele grupo a igreja então venha a crescer, venha a se desenvolver, venha então a formar de verdade um corpo. Vamos aqui lembrar um pouco do nosso histórico, né? Há muitos anos atrás, né? Tem bastante tempo, né, meus irmãos? Mais de 10 anos atrás, o pastor Gilson, junto a um irmão nosso, o irmão Ricardo, abriram que chamamos, e ainda chamamos de centro evangelístico, no primeiro lugar na casa do irmão Ricardo e depois no salão de festas ali do Espaço Rose. E ali se reuniam, né? 3, 4, 5, às vezes 10, às vezes 15 pessoas, que quando chegava a 15 era um milagre, né? Pessoas se reuniam ali todas as quintas-feiras à noite e mais de 10 anos depois, onde nós estamos? Estamos numa igreja. Mas o que foi necessário mais de 10 anos atrás? Que um pastor, junto com um irmão que cedeu a sua casa, iniciasse então um trabalho, iniciasse então a formação de um corpo, iniciasse então uma igreja. Então, meus irmãos, a primeira mensagem, o primeiro problema que Paulo vai tocar com Tito em relação à organização de uma igreja é: Tito, em primeiro lugar, quem deve ser o pastor? Como deve ser o pastor? Quais as qualificações de um presbítero, ele vai dizer aqui, ou um pastor, para assumir uma igreja, para iniciar um trabalho de organização, de formação de um corpo? As igrejas, meus irmãos, apresentavam muitos e muitos problemas naquele período, como nós vimos aqui. E Paulo então vai dizer a Tito: olha, quando você reorganizar as igrejas, coloque pessoas certas em lugares certos. Saiba observar aquilo que Deus tem colocado como dom
nas mãos e no coração de alguns irmãos, para que você coloque os irmãos nos lugares adequados, para que eles sirvam ao Senhor na sua igreja, no lugar adequado que o Senhor preparou para cada um deles. Então, a primeira observação, ou o primeiro problema que Paulo vai tocar nessa epístola é em relação àqueles, ou à vida daqueles que são indicados ao ministério pastoral. Pergunta que eu faço aos irmãos: quem pode pastorear uma igreja? Volte aí os seus olhos para o versículo 5 do capítulo 1. Paulo vai dizer assim: por isso então, Tito, eu te deixei lá em Creta, para que você pudesse o quê? Pôr em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses o quê? Presbíteros, conforme te prescrevi. E aí Paulo então, dos versículos 6 ao 9, ele vai prescrever qual é a qualificação desses presbíteros. E a primeira qualificação, meus irmãos, que está aqui, embora o apóstolo Paulo não diga, não fale de gênero, mas ele indica pela sua palavra que a primeira qualificação de uma pessoa ao assumir, a ser presbítero, ao ser designado no ministério pastoral, é que seja homem. Então, minhas queridas irmãs, não existe dentro das Escrituras a figura da pastora. Sinto muito em lhes comunicar essa notícia, mas dentro das Escrituras, todas as vezes que há qualificação para o ministério, todas as vezes o apóstolo Paulo fala de homens, ele não fala de mulheres. Vamos ver isso? Olha o que ele diz aqui, finalzinho do versículo 5: bem como em cada cidade constituísse o que? Presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de quê? Marido de uma só mulher. Bem, marido de uma só mulher, eu não preciso dizer que é homem, né? Não há nem a necessidade de eu tocar neste assunto. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Tito, falando o quê? Homem. O presbítero deve ser homem. Mas Paulo fala isso para Timóteo também. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí, algumas folhas, lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Versículos 1 e 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Paulo vai dizer assim a Timóteo: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Olha o que ele diz no versículo 2. É necessário, portanto, que o quê? O bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Paulo está falando de quem aqui? Qual o gênero que Paulo está falando? Paulo está falando de homens. Bispo e não bispa. Vamos mais adiante? Ainda na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Vire aí uma página da sua Bíblia. Versículo 17. 5,17 diz o quê? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E temos algumas outras passagens do Novo Testamento que vai também, meus irmãos, designar que o ministério pastoral ele é exercido por homens. Alessandro, é pecado então o ministério pastoral ser exercido por uma mulher? Não vou dizer que seja pecado, mas é para os homens uma vergonha. Uma vergonha. Porque naquela igreja onde há o exercício do ministério pastoral para uma mulher, é porque não houve homem à altura ali para exercer o ministério pastoral. Vamos nos lembrar da história de Débora? Débora foi profetisa, por quê? Porque os homens daquele período foram covardes. Não quiseram lutar, não quiseram profetizar, não quiseram ir para frente de batalha, e Débora fez o quê? Débora teve que ocupar o lugar de um homem.
para poder então realizar a vontade de Deus naquele período. Mas, biblicamente falando, minhas irmãs, não existe ministério pastoral feminino. Vou mais além. Mulher ensina para mulher. Mulher, biblicamente falando, não tem autoridade para ensinar a homens na igreja. Isso hoje, em pleno século XXI, quando as irmãs ouvem isso, parece um escândalo, mas vai para as Escrituras. Mulher tem autoridade para ensinar a mulheres. Homem tem autoridade para ensinar a todos. Nem ouvi um amém. Segundo, como deve ser este homem, então? Alguns vão dizer que a Bíblia é machista. Não, minhas irmãs, a Bíblia não é machista. Porque quando você diz que a Bíblia é machista, você está dizendo que Deus é machista. E por conseguinte está dizendo que Deus trata a mulher com machismo. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus tratando as mulheres de forma honrosa, como nenhum homem daquele período tratava, porque a mulher nem mesmo era contada nos censos que eram feitos nas cidades, e nem as crianças. Jesus foi aquele que tratou todas as mulheres com dignidade. Mas de fato, e não me perguntem por quê, porque isso é uma história muito longa, a Bíblia não coloca sobre a mulher autoridade para o ensino, o ministério, não coloca. Nós temos hoje mulheres que são excelentes professoras, de escola bíblica, de seminários, nós temos. É pecado? Não, não é pecado. Mas se olharmos para as Escrituras, de fato, não lhe é imposta esta autoridade. Tá bom? Segundo lugar, Paulo vai dizer que este homem deve ser, portanto, um homem, deve ser uma pessoa irrepreensível. Versículo 6, alguém que seja irrepreensível. E o que é uma pessoa irrepreensível, meus irmãos? É uma pessoa contra quem não haja qualquer tipo de acusação justa que possa levar descrédito ao Evangelho ou à igreja. O ministro deve ser uma pessoa irrepreensível na sua vida, ou seja, não deve ser um homem que está respondendo, por exemplo, a um processo de homicídio. Ele vai lá e é ordenado ao ministério pastoral, Ou que está sendo processado por furto ou por roubo, ou alguém que já passou justamente por um período lá de prisão, estamos falando aqui justamente, porque há também, Paulo passou pela prisão, Pedro passou pela prisão, tantos outros passaram pela prisão, mas injustamente. Não foi de forma justa. O próprio Senhor Jesus foi julgado injustamente. Portanto, um homem irrepreensível, um homem sobre o qual não há nenhum tipo de acusação que leve então descrédito ao Evangelho e à igreja que ele venha a pastorear. Ou seja, a sua vida deve ser uma vida vista como digna de ser o quê? De imitação, uma vida digna de ser um exemplo para a igreja. Terceiro lugar, ele vai dizer ainda no versículo 6, marido de uma só mulher. Vejam bem, não havia uma exigência bíblica para que os presbíteros, ou pastores, ou bispos fossem casados. Paulo não diz, olha, ele tem que ser casado. Não, ele não diz isso. Não há uma exigência para que fosse casado. Mas se fossem casados, deveriam, portanto, serem fiéis aos seus casamentos. Se fossem casados, deveriam, então, serem fiéis à sua família. Porque sendo fiéis à sua família, à sua esposa, eles seriam, então, fiéis, dignos de estarem, então, no ministério, exercendo o ministério fielmente também na igreja. Por isso, o divórcio, dependendo, meus irmãos, do motivo que levou a este divórcio, seria um impeditivo ao ministério pastoral. Aí, cada caso é um caso.
Quarto lugar, que os seus filhos fossem filhos crentes. Diz aí, não acusados de dissolução, nem que sejam o quê? Insubordinados. Ou seja, os filhos dos pastores devem ser fiéis, obedientes, cordatos, devem ser cristãos, devem ser crentes, porque se o pastor não pode ganhar o seu filho, como ele vai ganhar alguém de fora da sua casa? Eu sei, meus irmãos, que não é bem isso que a gente vê por aí hoje. Eu sei disso. Mas a gente vê tanta coisa fora das Escrituras, né, irmãos, que quando a gente prega as Escrituras, a gente até se escandaliza. Porque, de fato, o Evangelho ele é um escândalo para aqueles que não compreendem. O Evangelho é uma afronta para essa sociedade que nós vivemos hoje. Uma sociedade que olha para o Evangelho, que olha para a Palavra de Deus como algo ruim para o convívio social. E o que nós temos visto, na verdade, é que quando você tira as Escrituras do convívio social, a sociedade rui. Ela cai, ela desmancha, ela não suporta porque ela não tem vigas fortes o suficiente para se autossustentar. Os seus princípios, as suas bases, os seus baluartes de sustento, eles não têm vida em si próprio, então caem ruim. Por que nós vemos hoje, meus irmãos, tantos e tantos filhos rebeldes, insubordinados, que não creem nas Escrituras, apesar dos seus pais serem cristãos? Por que isso acontece? Porque nós estamos debaixo de uma sociedade feminista, uma sociedade libertina, uma sociedade que diz para você que você não pode mais educar o seu filho com vara, porque as Escrituras dizem, educa o teu filho com vara, só não tire a vida dele. Mas agora nós somos quase que proibidos de dar uma chinelada havaiana lá no filho, né? Porque, meus irmãos, eu apanhei com vara de pescar. Eu apanhei com vara de pescar, e estou vivo, e estou aqui. Isso, evidentemente, não impediu de eu cometer vários erros na minha vida, como todos cometem. Mas eu apanhei. Mas hoje vivemos dentro de um contexto social em que os nossos filhos são semideuses, intocáveis. Se você briga, se você fala, se você orienta, eles quase que choram. Estão muito sensíveis. Imagina se fosse na época do Mobral, né? Lembra lá da época do Mobral? Era joelho no milho, né? Era régua em cima da mesa, se errasse, tomava a reguada na mão. Não era assim? E todo mundo viveu, todo mundo sobreviveu. Mas entramos numa geração no mundo em que você não pode falar nada, não pode, né? O pastor está numa situação que quando ele prega, então, que eu estou pregando hoje, provavelmente essa palavra vai ter alguns dislikes lá quando ela estiver no YouTube, né? As feministas vão lá, ou algumas pastoras que estejam vendo, né? Mas eu não ligo não, meus irmãos, porque a minha função é trazer para o coração dos irmãos aquilo que é verdadeiro. Enquanto os filhos moram com os pais, devem seguir as regras dos pais. É assim que tem que funcionar. É aquela famosa frase que os nossos avós diziam: está com medo do meu feijão? Então vai seguir a minha regra. Quando você tiver a tua casa e comer do teu feijão, aí você segue as suas próprias regras. E é isso que Paulo quer dizer a Tito. Os filhos de pastores, enquanto estão debaixo da sua educação, debaixo do seu sustento, devem o quê? Ser obedientes. Devem ser subordinados ao seu pai. Não devem ser rebeldes, porque se assim o forem, é porque o pastor não conseguiu ganhar o seu próprio filho para Cristo. Então ele será incapaz de ganhar aquele que é fora da sua casa para Cristo também. Esse era o pensamento. Esse é o pensamento bíblico a respeito de pastores e filhos. Ele prossegue, meus irmãos, isso, abrindo parênteses, enquanto eles morarem com seus pais. Porque depois que eles vão ter a sua própria vida, não estão mais ali debaixo da orientação, da subordinação ali
dos seus pais, ok? Continuando então, quinto, e aí vem agora falando mais especificamente dos presbíteros, dos pastores. Ele deve ser uma pessoa irrepreensível nos seus ou no seu temperamento. Que isso quer dizer, versículo 7, Paulo diz assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, ou de torpe ganância. O que isso quer dizer então, meus irmãos? Que os presbíteros, os pastores, os bispos, não podem ser pessoas arrogantes, soberbas. E o que isso quer dizer? Uma pessoa arrogante e soberba, que só ela está certa. Um irmão nunca pode chegar no pastor e dizer: pastor, você não acha melhor a gente fazer assim? Não. Quem manda aqui sou eu, quem decide sou eu, e está pronto, meu irmão. Se aceitar, aceitou. Não aceitar, a porta da igreja está ali, pode ir para outro lugar que você possa dar pitaco. Isso acontece muito, meus irmãos. Paulo diz: o pastor deve ser humilde, deve ouvir a todos. Se vai fazer, é outra questão. Porque a responsabilidade do fazer não está sobre os ombros do irmão que deu a ideia, mas está sobre os ombros daquele que vai fazer. É diferente. Mas ouvir, pontuar questões, receber conselhos de irmãos, qual o problema? Nenhum. Aliás, todo pastor deveria estar disponível para isso. Porque a arrogância, meus irmãos, ela é um braço da soberba. A arrogância, ela é um galho da soberba. E a arrogância fatalmente leva a um fim muito triste. Ele vai dizer que devem ser despenseiros de Deus. Sabe o que é ser despenseiro de Deus? Nada é do pastor, nada é do presbítero. Essa igreja não é do seu pastor. Esses bancos não são de propriedade do pastor. O violão que toca na igreja não é de propriedade do pastor. Esse ar geladinho aqui hoje em cima do pastor não é da minha propriedade. Isso tudo é de Deus. O teu carro não é teu. A tua casa não é tua. Os teus filhos não são teus. Tudo é do Senhor. E principalmente aquele que assume o ministério pastoral tem que entender que ele não é dono de nada. Porque tem pastores que acham que são donos da vida das ovelhas, e não somos. Eu não sou dono da sua vida. Sua vida tem um dono sobre ela, muito melhor do que eu seria dono, do que eu seria como dono, que é Deus. A minha função é aconselhar. A minha função é ver que você está numa direção equivocada e lhe chamar, aconselhar, orar, estar perto, estar junto. Mas eu não tenho o poder de conduzir a sua vida. Eu não sou o seu dono. O presbítero não é dono da igreja. E essa possessão pelo povo e pela igreja leva à arrogância. O presbítero não deve ser, meus irmãos, irascível. Uma pessoa irascível, uma pessoa irritadiça. Tudo irrita ela está sempre explodindo com algum irmão. O irmão vem falar com o pastor e o pastor já está pensando: ai meu Deus, vem aquele irmão mala falar comigo, o que é dessa vez, né? O pastor não deve ser irritadiço, deve ser um homem longânimo, paciente, principalmente com as ovelhas. O ministério, meus irmãos, não pode ser tratado como uma oportunidade de enriquecimento pessoal. Isso é algo que quase não acontece, né? Tem pastores, meus irmãos, que vendem as suas casas ou colocam as suas casas em hipoteca para construírem uma igreja. E não se utilizam da igreja, da fé dos irmãos, da fidelidade dos irmãos para construir a sua casa. Graças a Deus quase não vemos isso por aí hoje. Ele diz: é um homem que não pode ser dado ao vinho, é um homem que não pode ser violento, é um homem que não pode ser cobiçoso, de torpe ganância.
Tem pastores aí que andam armados, meus irmãos. Tem pastores que vão para a igreja com a arma na cintura, atrás do paletó, e prega com a pistola na cintura ali, ó. Não importa se é policial, se é militar, não importa. O que importa é que ele não está naquele momento exercendo o seu ofício de militar, de policial, de bombeiro, seja lá o que ele seja. Ele está exercendo o ministério pastoral, e a arma que ele tem em suas mãos é a palavra de Deus. E por último, Paulo vai dizer a Tito: este homem deve ser um homem apegado às Escrituras. Antes disso, no versículo 8, ele vai então contrapor o que ele disse no versículo 7. Como deve ser um pastor? Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Essas boas coisas a gente não precisa nem comentar, né? Porque a gente conhece cada uma delas. O ministro deve ser um homem que recebe a todos muito bem. Deve ser um homem amigo do bem, não amigo do mal. Não pode ser um homem que concorda com o mal. Não pode ser um homem que concorre para o mal. Não pode ser um homem que defende aqueles que defendem homicídio, infanticídio, roubo, furto, aborto, eutanásia. Um pastor não pode ser um homem que venha se aliar a homens que defendem essas práticas. Porque senão ele não é amigo do bem, ele é amigo do mal. Um pastor deve cuidar em primeiro lugar da sua casa, da sua família, e cuidar da sua igreja, cuidar das ovelhas que Deus tem colocado em suas mãos, ensinar a elas a prática do bem, observar aqueles que têm viés violento, ou viés irritadiço, irascível, né? E buscar naquele irmão, ou levar para aquele irmão, uma palavra de paz, uma palavra de tranquilidade, uma palavra boa, e não fomentar mais ainda no coração daquele irmão a raiva, a ira, a vingança, o ódio. Um pastor deve ter domínio de si. E quando se fala domínio de si, meus irmãos, não está se falando só na área da sexualidade. Isso é só uma área, mas tantas outras áreas tiram uma pessoa do sério. Muitas outras. Quantas vezes você se vê irritado com alguma coisa, mas você tem que dominar a sua irritação. E você não pode dar vazão a ela. Porque se você explodir, o que acontece? E assim deve ser também um pastor, uma pessoa disciplinada. Ainda que coisas lhe aborreçam tremendamente, ele deve tentar, na medida do possível, ser longânimo, paciente, suportar aquela aflição na sua carne, violentar-se a si próprio, para não pecar contra o irmão, para não pecar em palavras. E agora sim, por último, esse homem deve ser apegado à palavra. O que é ser apegado? Lembra daquelas praguinhas que você colocava na roupa? As crianças usavam muito mais praguinhas de bichinhos, né? Pregava na roupa, muitos, né, colocam na lapela dos seus paletós a cruz, né? Ou colocam a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos, né? Assim, uma praguinha que fica ali colada em você. O pastor, ele deve ser apegado à palavra, ele deve acordar e dormir com as Escrituras ao lado. Mas não só a Bíblia ao lado, assim, fechada não, tá? É para ele fazer uma última consulta à noite, fazer a primeira consulta da manhã. É para ele estar todo o tempo mexendo, a todo tempo ali, manipulando as Escrituras ali, manipulando no sentido de engano, manipulando no sentido de manipular, de mexer nas Escrituras, para conhecer as Escrituras, meus irmãos.
para poder então falar das Escrituras, para poder pregar as Escrituras, para poder tirar da igreja todo o engano, tudo aquilo que confronta as Escrituras. Um pastor, portanto, ele deve ser apegado. Paulo vai dizer a Tito aqui, olha, quando eu digo a você apegado e fiel às Escrituras, é porque tem me preocupado. A forma como o Evangelho tem sido tratado, tem sido transmitido, como a sã doutrina tem sido pregada, isso preocupava o apóstolo Paulo. A sã doutrina era ensinada de uma forma errada, e aí então isso dava espaço, dava liberdade para as doutrinas antibíblicas. É um homem então que venha ser capaz de tanto exortar pelo ensino, como também convencer aqueles que querem contradizer o ensino das Escrituras. Olhando então para essa primeira parte, que o apóstolo Paulo escreve a Tito em relação ao primeiro problema de uma igreja, que é o seu líder. Quem deve ser o seu líder? Como deve ser o seu líder? Qual é o comportamento de uma liderança ministerial em uma igreja? Nós podemos extrair daqui algumas aplicações para os nossos dias. A primeira delas, meus irmãos, é que eu já falei lá no início. A organização de uma igreja começa por uma liderança saudável. E quando a liderança não está saudável, ele deve licenciar-se. Isso é uma das coisas mais difíceis de acontecer na igreja. É o líder olhar para o seu coração e falar, eu não estou neste momento da minha vida em condições de continuar ministrando sobre a igreja. E ele então tira uma licença, tira um tempo para descanso, para reflexão. Isso é necessário. Há momentos na vida do ministério, há momentos no ministério que você está cansado. E você até mesmo não está suportando mais subir no altar e ministrar a palavra. Por várias circunstâncias, por N circunstâncias da vida. Isso acontece. Então é hora do pastor, é hora daquele líder que deve estar preparando outros líderes. Ele não pode estar só numa obra. É momento daquele homem, então, ele se separar por alguns dias, descansar, refletir, sair um pouco dessa responsabilidade tremenda sobre os seus ombros. Mas, meus irmãos, é tão difícil encontrar pastores que tenham essa visão, porque ficam com medo de quando voltar tem outro no lugar dele. São pastores de fato que acham que a igreja é sua. Segundo, a vida privada do pastor colabora e muito, ou não, para a sua vida pública no ministério. Mulher, filhos e o seu próprio temperamento colabora e muito para o seu ministério pastoral, para ele ser, ou para ele caminhar de forma saudável, ou para ele caminhar de forma doentia. Ainda que ele tenha problemas em família, mas ele tem que entender esses problemas e todos os dias trabalhar para resolver esses problemas. Orar para que o Senhor o ajude a resolver esses problemas. Mas não simplesmente ver toda a confusão dentro da sua casa e lavar as suas mãos. O que importa é que a minha igreja está crescendo, que está tudo caminhando bem, as ovelhas estão... E larga, e deixa a família de lado. A primeira igreja de todos nós, de uma forma geral, é a nossa casa. Preste atenção, meus irmãos, por último. A primeira coisa que Jesus fez ao chegar em Jerusalém para a sua caminhada de morte foi ir no templo e reorganizar toda a bagunça que estava lá. O que ele faz? Ele entra no templo e ele lá no pátio do templo, ele expulsa todos aqueles cambistas lá de dentro, que estavam ali enganando o povo, ganhando dinheiro às custas do povo. E ele então diz
uma palavra profética, ele repete uma palavra profética que diz: esta casa será chamada casa de oração, e não lugar para escambos, e não lugar para salteadores, e não lugar para ladrões. O que Jesus estava querendo dizer com isso? A casa de Deus deve ser organizada. Aqui, esse lugar onde nós pisamos, meus irmãos, esse piso aqui dentro não é igual ao piso que está lá fora. Quando nós entramos na casa de Deus, nós estamos aqui entrando num pedaço já da eternidade com Deus, olhando para isso aqui de forma espiritual. Porque o que nós estamos fazendo aqui dentro, se não nos preparando para a eternidade? Agradecendo ao Senhor todos os dias quando estamos aqui também, a salvação que Ele implementou em nós. Por isso que Paulo escreve a Tito e diz: Tito, preste atenção nos presbíteros que você vai colocar em cada igreja, porque é necessário que eles sejam desta forma. E este então foi o primeiro problema que o apóstolo Paulo apontou para que Tito resolvesse na organização de uma igreja. E semana que vem, talvez não porque é Santa Ceia, mas nas próximas semanas nós estaremos vendo quais foram os outros problemas que Paulo apontou para que Tito então reorganizasse, reformasse as igrejas ali em Creta e também na circunvizinhança da ilha de Creta. Senhor, obrigado por Tua palavra, somos gratos a Ti por Tuas Escrituras, Senhor, que não nos ensinam só a ter fé, não nos ensinam só esperança, não nos ensinam só amor, não nos ensinam só graça, não nos ensinam só a respeito da salvação, mas também nos ensinam, Pai, aspectos da nossa vida diária que nós precisamos entender. E hoje especificamente em relação à Tua igreja, à Tua casa, como e de que forma ela deve ser organizada para, Senhor, que ela tenha uma vida saudável e para que dela, Senhor, saiam pessoas com vidas espirituais saudáveis para o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, ajuda-nos, Senhor, a proclamar aquilo que está aqui registrado nessa epístola tão importante para os rumos da Tua igreja. Abençoe o Teu povo, que eles aprendam o que é uma igreja organizada. Assim oramos, agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.